situação aqui da bananeira, ó. Gente, isso é fusão. Olha essa casa aqui. Tô filmando aqui pra buscar ajuda pra vocês. Minha mulher é muito guerreira, viu? Se fosse outra, eu tava apavorado. E o pessoal todo desabrigado aqui, ó, precisando do apoio aqui. O clima hoje, né, a Terra, ela aquece naturalmente. Nós estamos num período de aquecimento natural da Terra, né? Esse período de aquecimento natural, ele está sendo acelerado por ações do homem, ou pelo excesso de desmatamento, ou pelo excesso de emissões de gases do efeito estufa, como o gás carbônico, pela queima, principalmente de combustíveis fósseis. O clima, de uma maneira geral, ele é todo muito interligado. Desde a inclinação do eixo terrestre, que é o principal fator climático dentro da Terra. O segundo fator mais importante é a temperatura dos mares. Então, quando você altera pequenas regiões, né, geralmente quando a gente fala de mudança do clima, a gente começa falando de macro regiões, ou seja, do planeta como um todo, e vai diminuindo a escala até chegar em regiões mais menores e ver como é que a interpretação está fazendo isso. O clima não tem barreiras, o clima não tem fronteira, né? Ou seja, o que está afetando aqui afeta para todo mundo. Países que têm grande capital para poder controlar essa mudança do clima, fazer uma adaptação à mudança do clima, vai sofrer menos, mesmo ele sendo um dos principais provedores da mudança do clima, que são os países, né, vamos dizer assim, de primeiro mundo, que, vamos dizer, queimaram todo o combustível fóssil, devastaram tudo. Hoje nós estamos vivendo essa grande mudança do clima por causa deles, mas eles não serão tão afetados quanto os países de capacidade financeira e social menor, né, que não vai conseguir fazer essa adaptação e vai sofrer muito mais, mesmo não sendo os culpados. O Brasil, ele é um grande emissor de gases de efeito estufa, não pela queima de combustíveis fósseis, mas sim pela mudança de uso do solo. Por quê? Quando você remove a vegetação nativa do local, e aquela vegetação nativa, aqueles troncos das árvores, aquela mata, ela tem carbono estocado dentro dela. Isso daí você libera para... O solo, de uma forma geral, terra, o solo, ele tem muito carbono estocado. Quando você remove toda essa vegetação, a radiação solar cai direto nela, no solo, e degrada toda essa matéria orgânica, emitindo muito gás carbônico para a atmosfera, aumentando o processo do efeito estufa, que é um efeito benéfico, tá? Mas o agravamento aumenta esse efeito estufa, que causa o desequilíbrio aí. A radiação direta no solo vai desproteger o solo dela e vai provocar essa perda de gás carbônico ali. A supressão da vegetação nativa, que já tinha aquele carbono estocado, vai ser queimado aquilo ali, aquele carbono que estava naquele tronco, sobe para a atmosfera. Então nós vimos aqui no extremo sul uma perda entre 1990 e 2018, né, de aproximadamente 800 mil campos de futebol, tá, de mata nativa. A gente perdeu essa vegetação nesse ciclo, tá, por abertura de pastagens com abertura para a silvicultura do eucalipto. Hoje a gente pode falar da nossa região. Do extremo sul, sul da Bahia, vem passando nos últimos anos por enchentes, né, muita chuva. Então essas alterações alteram o meio, provocam chuvas demais em alguns lugares, né, e isso também interfere na saúde. Então como que isso pode interferir na saúde? Isso leva ao acometimento a doenças também. Então a gente tem aqui no caso, por exemplo, a leptospirose, né, então que entra no nosso, voltamos para o nosso meio, que o meio, o nosso cuidado, como é o ambiente, como a gente cuida do ambiente. No ambiente a gente tem roedores, né, a gente tem ratos domésticos, e quando a gente tem áreas de alagamento, a gente expõe a urina desse rato, né, que tem a presença da bactéria, da leptospira, e que pode causar a leptospirose. A leptospirose ela é uma doença tratável e tudo, mas é uma doença séria. Uma doença séria e que é de alto custo para a saúde pública.
está tudo interligado. Então, quando a gente passa a pensar dessa forma, a gente observa que qualquer alteração que tenha no ambiente, qualquer alteração que vai interferir de forma geral no ecossistema, no ambiente à nossa volta e tudo, vai chegar à saúde humana. Então, quando a gente pensa nas alterações que a gente vem sofrendo, né, nos últimos tempos e que vem ocorrendo essas mudanças, alterações no clima, isso vai afetar a saúde humana de que forma? Vai passar pelos outros organismos primeiro. Então, a gente vai ter uma mudança no ambiente natural, uma mudança nos organismos e muitos vetores são interferidos com esse processo de mudanças climáticas e isso chega à saúde humana. Pensar em saúde única é pensar que não há saúde humana sem a saúde animal e a saúde ambiental.